A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo certo. O tema do estudo de hoje é a respeito da procrastinação e quais as suas consequências para a nossa vida como cristãos que estamos na caminhada diária com Cristo. Então, vamos lá. Para contextualizar, o que é a procrastinação? Nada mais é do que o ato de você adiar coisas importantes que você tem que fazer naquele dado instante. E isso vai comprometer tanto a sua vida particular, a sua vida em conjunto com as outras pessoas, seus relacionamentos interpessoais, vai comprometer tanto o sucesso que você tem em sua vida profissional, em sua vida estudantil e principalmente em sua vida e sua caminhada com Cristo. Quando nós adiamos muitas tarefas importantes, essas tarefas tendem a se acumular no futuro, gerando mais pressão sobre nós e mais coisas para serem desenvolvidas. E fazendo isso, nós estaremos comprometendo o nosso bem-estar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Mas por que a gente procrastina e por que a gente tende a partir por esse caminho? Porque nós somos seres humanos e nós, como seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. Tendo uma natureza pecaminosa, nós estamos mais inclinados ao pecado, nós estamos mais inclinados àquilo que nos traz satisfação imediata e a curto prazo, e não aquelas coisas que demandam mais tempo e que talvez não tragam tanta satisfação assim logo de cara, talvez não tragam tanto prazer a curto prazo, mas sim a um longo prazo. Isso faz com que nós tendemos a nos inclinar às coisas ruins e tentarmos procrastinar com diversos tipos de coisa, em especial também na vida espiritual. Por estarmos sujeitos à carne, por nós sermos seres humanos e sermos falhos, nós precisamos sempre do temor de Deus, precisamos sempre dele na nossa vida, porque senão nós sempre iremos preferir a carne, pois nós somos falhos. Por exemplo, se temos que ler a Bíblia e cumprir um certo propósito, cumprir um certo tempo, mas nós preferimos ficar no celular, ao invés de ler a palavra, orar, falar com Cristo, nós estamos procrastinando, porque nós estamos dando mais atenção a algo que é terreno do que algo que é espiritual, e nós não estamos cumprindo aquilo que prometemos para Deus, ou seja, estamos nos distanciando do caminho dele. Mas enfim, o que a procrastinação pode gerar em nossa vida? Quais as suas consequências, em especial também na vida espiritual? A procrastinação pode gerar muito estresse em nossa vida, ou seja, ela eleva o nosso nível de estresse. Por quê? Como já havia dito, quando você deixa de fazer algo que você tinha que fazer e isso se acumula para o futuro, você acaba deixando muitas coisas passarem e muitas coisas lá para frente, vai sempre empurrando, deixando as coisas para frente de última hora e acaba que você chega no futuro e está cheio de coisa para fazer. Aí você não consegue focar, porque outras coisas já se acumularam também. Então, cada vez mais o seu nível de estresse vai aumentando e quanto mais estressado você está, pior é a sua comunicação com as outras pessoas, mais agressivo você se torna. E quem está agressivo não consegue ir diante de Deus, porque você não vai estar com o coração de uma maneira agradável. Você vai estar com raiva, vai estar indo a favor dos seus sentimentos e não a favor da sua razão, se distanciando de Deus e principalmente tendendo a tratar mal as outras pessoas. Outra consequência da procrastinação é a perda de oportunidades. Quando você tem uma porta que Deus abriu para você, contudo você vai lá e não sabe aproveitar esse momento, você deixa para depois, tende a fazer outras coisas antes, não se planeja, você acaba perdendo essa oportunidade. E isso é na vida espiritual. Mas, por exemplo, quantas vezes Deus abre uma porta para nós em nossa vida profissional, nossa vida estudantil, e a gente acaba só ignorando e fechando, achando que não vai dar em nada, ou às vezes, por pura preguiça, tende a ficar descansando ao invés de correr atrás daquilo que Deus preparou para nós. Quantas vezes nós estamos com uma porta aberta e simplesmente nós mesmos vamos lá e fechamos porque nós não entendemos aquilo e tendemos sempre a ir a favor daquilo que nos dá mais prazer imediato, não aquilo que nos dá prazer a longo prazo, que são as coisas de Cristo, que Cristo tem preparado para nós. Quantas oportunidades nós estamos perdendo devido à procrastinação? Um outro fator importantíssimo que a procrastinação pode causar é a queda da produtividade. Por que a queda da produtividade? Quando você deixa de fazer algo que você já deveria ter feito, isso vai cada vez mais se acumulando, assim como já foi dito. E se você já é uma pessoa que tende a ser procrastinadora, não consegue muito bem focar e desenvolver as suas coisas, você vai ter uma queda na produtividade, uma queda gigantesca. Então, mais e mais vezes, cada um dos tópicos que eu já citei vão se agravando cada vez mais. O estresse vai se aumentando, as portas vão se fechando, porque você não sabe aproveitar isso. Você não consegue gerir de forma agradável o seu tempo, de forma sábia o seu tempo. A Bíblia vai nos demonstrar em várias passagens a importância de dirigir o seu tempo de forma adequada e correta, de forma sábia, de como usufruir bem do tempo que Deus deu para ti. Podemos citar aqui Provérbios 6:6, que vai dizer a respeito da formiga. Sim, a formiga, que ela é trabalhadora, batalhadora, ela vai atrás do seu mantimento
ela foca naquilo que ela tem que fazer e ela não deixa para depois, porque se ela deixar para depois, chega o inverno e ela não tem comida e ela vai morrer. Consequentemente, isso seria péssimo para ela, ou seja, ela sempre tende a ir a favor daquilo que ela precisa. Então, se ela precisa ir atrás de comida, ela não procrastina e ela vai atrás daquilo. Mesmo sem ter chefe, dono, alguém que mande nela, ela vai lá e faz. Ela não está procrastinando com a sua tarefa, porque se ela procrastinar, ela no inverno e no futuro ela pode acabar morrendo porque não vai ter mantimento. E é assim que somos nós na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, na nossa vida espiritual. Se nós não formos atrás daquilo que deve ser corrido atrás, muitas vezes nós vamos ter mortes espirituais, teremos portas fechadas. Por quê? Porque estamos procrastinando com coisas que não deveriam ser procrastinadas. Não deveríamos jogar para frente aquilo que certamente foi colocado a nós para fazer naquele momento. Agora, entrando no âmbito interno da igreja, a procrastinação também aparece quando a gente deixa de lado os nossos compromissos e afazeres com Cristo e para Cristo dentro da igreja, como por exemplo, faltar a ensaios, não praticar a leitura bíblica, não estar junto e unido às outras pessoas da igreja, a comunhão com os outros membros. O apóstolo Paulo vai nos dizer: tome cuidado como andam, não andem como os nécios, aqueles que não são sábios, aqueles que não têm tanto conhecimento, mas sim andem como os sábios, porque os tempos são maus. O que ele quer nos dizer a respeito disso? Quando nós temos compromissos para cumprir, nós devemos andar no caminho correto, nós devemos andar como foi proposto por nós, para nós. Então, se nós temos afazeres e compromissos espirituais dentro da igreja, nós temos que cumprir, não podemos deixar para depois. Por exemplo, nosso querido amigo Samuel, nosso irmão que está atrás da câmera gravando, ele tem um compromisso dele, ele vai ter que editar todos esses vídeos, vai ter que fazer tudo isso e ele não pode deixar para depois. Senão tudo isso vai se acarretar no futuro e vai gerar cada vez mais estresse, perda de oportunidade, ele vai ficar muito sobrecarregado. E isso é um compromisso espiritual que ele tem. Compromisso dentro da igreja. Então ele tem que fazer e é algo que ele não pode procrastinar. Seria só um exemplo, claro. Mas isso se aplica em nossa vida em todos os âmbitos. Já partindo para o final, nós temos também um tópico muito importante que é nos relacionamentos. Quando você procrastina muito, você tende a desmerecer e desperdiçar o tempo do próximo. Ou seja, você começa a chegar atrasado nos lugares, você começa a não valorizar o tempo do seu próximo, marca um compromisso na igreja, chega atrasado, está procrastinando com aquilo, não está ligando muito sobre como aquilo vai resultar na sua vida, não está ligando como aquilo vai resultar na vida dos demais que estão presentes ali. Então você começa a tender a se afastar e os seus relacionamentos começam a ficar mais complicados. Isso no âmbito aqui, de nós, na Terra, mas e com Deus? Como será que fica o nosso relacionamento quando nós estamos procrastinando? Quando nós oramos, dobramos nosso joelho e prometemos para Ele: vou fazer diferente, vou fazer algo novo. E chega lá e fazemos a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. E nós sempre vamos lá e prometemos para Ele: não, dessa vez vai ser diferente. Como está o nosso relacionamento com Cristo? Quando nós vamos lá e procrastinamos com Ele. Falamos que vamos fazer diferente, ser algo novo. E no fim, acabamos sendo o mesmo do mesmo. Por fim, nós temos a respeito dos usos dos dons que Deus nos deu. Então, por exemplo, se Deus te deu um dom e você procrastina com isso, você está errando, você está pecando, porque Deus te deu um dom que você precisa utilizar. Talvez você tenha o dom de cura ou o dom da oratória, você consegue falar bem, você consegue pregar o evangelho bem, mas muitas vezes você procrastina quanto a isso, prefere fazer outras coisas, deixar isso para depois. Lembre-se, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós não sabemos qual é o tempo de Deus para nós. Use sempre dos dons de Cristo, os dons que Ele tem para nós, da melhor maneira e da melhor forma possível. E sempre o quanto antes. Não procrastine, não deixe para depois. Jesus, em várias parábolas, Ele vai nos mostrar a importância e qual a nossa responsabilidade quanto aos talentos que Ele deu para nós. Sempre devemos estar ligados a isso. Por fim, fica aqui agora um conselho. Devemos deixar mais disso aqui para nos ligar mais a isso aqui. Quando fazemos planos de oração, planos de leitura, devemos focar nisso aqui. Ah, mas eu não sei como focar, eu não sei como vencer a procrastinação. Peça para Deus, ore, comece. A procrastinação, diferente de muitas coisas, você já sabe o que causa. Por exemplo, se você está focado querendo ler a Bíblia, mas chega uma mensagem a cada 30 segundos no seu celular, você sabe o que está te impedindo, você sabe o que está fazendo você procrastinar. Então, você sabe onde começar. Larga o celular, comece a fazer leitura e se conecte com Deus. O celular, claro, é apenas um exemplo, mas é algo que está acontecendo muito hoje com nós jovens. Então, estamos usando muito o celular, deixando de lado as coisas de Deus, deixando de lado as oportunidades que Ele deu para nós. Então, sempre tenha um começo, e esse começo é com Deus.